O que acontece dentro dos rings da WWE sempre gera uma curiosidade. Quem está por trás das cortinas? Como são os bastidores? Quem são os produtores, os escritores daquelas storylines? Então a gente entra no assunto do vídeo. Uma das escritoras da WWE recentes foi Candice Mobley, e você já vai entender por que eu quero entrar no assunto dela. Ela simplesmente acabou revelando um backstage muito, mas muito constrangedor para os funcionários e escritores da WWE. Pois é, olha só o que essa garota disse publicamente. A WWE demitiu a escritora produtora criativa Candice Mobley, que havia sido contratada no início do mês para trabalhar no Raw. As informações são de Sam Ross Sapp, para quem não sabe é o jornalista principal da Fightful, que é uma das principais fontes de wrestling. Mobley, que é comediante de stand-up e apresentadora de podcast, ganhou as manchetes essa semana por sua recente aparição no podcast Asian Not Asian, onde revelou que a WWE não exigia que ela tivesse nenhum conhecimento de pro wrestling quando a contratou. Ela recebeu feedbacks negativos significativos dos fãs por alguns dos seus outros comentários no Twitter e no podcast, incluindo não saber se o campeão da WWE se chamava Bob Ashley ou Bob Lashley. Ou seja, gente, olha só, a pessoa que a WWE chamou para ser escritor, ou seja, vai escrever as histórias dos seus shows, alguém que nem sequer conhece nada sobre o wrestling. Calma que a gente vai chegar lá. Olha a outra parte. Também foi relatado pela Wrestling Observer, essa já é aquela lá que o Meltzer faz comentários, que hoje houve uma reação negativa aos comentários de Mobley, e que Mobley não é a única escritora da WWE nesta situação, pois isso é típico de muitos dos escritores, onde eles não sabem muito sobre o pro wrestling. Os funcionários da WWE teriam ficado constrangidos com essa abertura de capital devido ao sentimento de que isso faz uma empresa parecer cegamente estúpida. Cara, assim, os caras eles ficam constrangidos porque passa essa imagem. Ou seja, passa a verdade. Gente, se você contrata escritores para os seus shows onde eles não conhecem o wrestling, como é que eles vão escrever sobre o wrestling, gente? Eles não estão sendo contratados para escrever um filme, um teatro, uma série. É o wrestling que é muito diferente. E calma, tem como piorar, a gente vai chegar lá. Essa que vocês estão vendo na tela é uma ex-escritora da WWE, Andrea Lichtenberg. Pois é, ela também foi escritora da WWE e... Bom, eu só peço pra você fazer o seguinte, entra no Twitter dessa mina, que você vai entender tudo, tá? Eu não vou dizer o que tem lá, mas só entra no Twitter dela, passa limpa ali o feed e você vai entender melhor. Ela é responsável pela criação ali, então, e desenvolvimento da história do Otis com a Mandy Rose. Que história era essa, pra quem não sabe? Em 2020... Mandy Rose, uma loira, padrão, gatona, né? Ela se apaixona pelo gordinho Otis. Pois é, né? E aí, para melhorar mais ainda essa história, a outra opção da Mandy Rose era o Dolph Ziggler, né? O Dolph Ziggler, galanzão, mulherengo, bonitão há anos, né? Essa era a outra opção que concorria com o Otis, né? E aí ele rivalizou com o Otis ali, né? E por trás ali, então, dessa história também, a amiga da Mandy Rose, ela estava atuando e manipulando o Otis para que a Mandy Rose ficasse com o Dolph Ziggler, porque ela dizia que o Ziggler tinha mais a ver com ela e que a Mandy Rose merecia alguém melhor do que o Otis, né? Cara, esse gordão aí, você vai ficar com ele? E no fim da história, vocês devem lembrar, teve um final feliz, né? O Otis superou o Ziggler, a Mandy Rose se apaixonou pelo Otis e eles viveram felizes para sempre, né? Lembrando que essa storyline condicionou o Otis a se tornar Mr. Money in the Bank no mês seguinte, né? Aí você vê ali atrás a outra opção que deixou de vencer, chamada AJ Styles, para que o Otis fosse o Mr. Money in the Bank daquele ano de 2020.
Andrea estava por trás da criação dessa história. Aí eu me lembro de uma citação aí recente do criador do Kratos ali, ou do Kratos, não sei como que é o jeito certo de falar, do God of War. E essa nova versão dele nos recentes games, né? E aí ele disse o seguinte, abre aspas: não pegue num personagem como Kratos ou Indiana Jones e diga: quer saber de uma coisa? Estou mais velho agora e estou interessado em família. Então quero contar histórias sobre pais, filhos e deuses. Não, vai se ferrar! Essa não é a essência deste personagem. E aí, cara, eu concordo 100% e aí que eu entro na conclusão desse vídeo. O grande problema que a gente está vendo hoje na cultura pop em geral, seja nas séries, nos filmes, agora nos games e também, obviamente, o Pro Wrestling passaria por isso, é de produtores, diretores, escritores por trás que eles pegam valores pessoais, experiências pessoais e tentam colocar isso nos personagens. Então eles modificam os personagens ou eles criam histórias ali bizonhas. Por quê? Porque eles pessoalmente gostam daquilo. Então você pega, por exemplo, uma escritora ali de uma militância gordofóbica que ela cria uma história onde o gordinho se dá bem com a loira padrão, superando ali então o bullying da amiga da loira e também do loirão galãozão lá que tentava pegar ela. Por quê? Porque ela fantasia isso na vida pessoal dela. Ela sente que, olha só, eu queria que esse tipo de fantasia acontecesse na vida real. Como eu não tenho controle, eu tenho controle nessa escrita de um show de pro wrestling. Então eu vou levar isso para ali para passar essa mensagem, sabe? Então, você vê isso nos games, você vê isso nas séries, escritores ali, né? E aí eu vou ter que usar aquela palavrinha que quando você fala, o pessoal já acha que você tá falando de conspiracionismo, mas wokes, né? Porque antigamente não existia woke. Agora existe, mas não é ruim, né? Começou assim, não, isso aí não existe. Agora estão admitindo que existe, mas estão tentando defender que isso não é tão ruim assim. Gente, claramente, é muita militância, é muita mensagem, é pouca profundidade e a narrativa sendo criada apenas para pensar uma agendinha ali, uma mensaginha de normalmente esse tipo de perfil que a gente acabou de mostrar aí para vocês na WWE. Gente que nem é do wrestling, mas que provavelmente quem contratou gostou desse perfil, porque é aquilo, eu estou citando os escritores, mas e quem contrata? E os diretores? E a galera ali então, lá de dentro, interna? Que tipo de valores ele tem? Que tipo de mensagem eles têm? O pessoal só olhava muito pro Triple H, muito pro Vince, muito pra Stephanie. Gente, não tem só eles trabalhando ali dentro. Então, se você se pergunta por que as histórias da WWE estão tão chatas, por que tá complicado assistir Raw, SmackDown, NXT, tem muita coisa interna ali que às vezes a gente não descobre, mas que a gente meio que especula baseado em algumas evidências que às vezes vazam, que fazem a gente entender bem para que rumo que está chegando a WWE.